Oi, gente, voltei. Como eu tinha dito, a gente vai falar sobre alguns ambientes e hoje eu vim falar um pouquinho sobre quartos. Eu escolhi esse quarto, que também é daquele decorado que eu venho filmando com vocês, só que é um quarto de solteiro. Ele é um quarto de um tamanho ok, né? Um tamanho bom para ser um quarto de solteiro. Mas assim, eu sinto muita dúvida do pessoal com relação a quanto deixar de circulação, como escolher a mesa, a mesa, ó, a cama, onde posicionar a televisão, onde posicionar o armário, enfim. O que eu queria dar de dicas para vocês? Lembrar que as camas têm tamanhos padrões, existe a possibilidade de cortar a cama? Existe, mas não é confortável. Ela foi feita para ser um padrão justamente para ela ser o mais confortável possível. Uma cama de solteiro, ela tem 88 por 1,88. Então, o que a gente considera? 90, né, para dar uma arredondada no projeto. E o legal é que entre uma cama e outra tenha 60 centímetros de espaço para ter uma circulação razoável. E a mesma coisa acontece em relação à cama e o armário. Lógico, não é 100% das vezes que a gente consegue manter esses 60, mas sempre tem que pensar que precisa de uma circulação. Então, seja ela qual for, você tem que pensar que a pessoa tem que andar e que tem que ter um mínimo possível. Então, no mínimo do mínimo, o legal é que seja de 50 centímetros, né? Que não é o recomendado. Aí, o que acontece? Aqui a gente tem algumas coisas. Então, eu aproveito o espaço entre as camas ou para de repente num quarto maior, mas que eu não precise de circulação do outro lado, né? Então eu coloco duas camas, uma de cada lado, uma grudada em cada parede, e aí de repente a mesa de cabeceira pode ser uma cômoda, que é um pouco mais larga e abriga o apoio para as duas camas. Nesse caso eu tenho uma mesa de cabeceira para cada cama. E aqui nesse quarto em especial, porque a gente quis colocar duas camas, a gente não colocou a televisão. A televisão nesse quarto, o ideal seria colocá-la no armário, né? Mas é uma opção que é um pouco mais cara do que o armário convencional, ou pendurar a televisão no teto, enfim, tem alguns artifícios. Mas assim, também hoje tem um flip, que é muito legal também, depois eu vou mostrar pra vocês. É muito legal porque ele é como se fosse um basculante que desce a televisão do teto, só que também precisa de uma altura considerável no gesso. Então, também tem esses agravantes que têm que ser considerados no ponto de vista. Por exemplo, o pé direito do prédio é baixo, então se você for descer 25 centímetros para colocar a televisão no teto, não é muito legal. Aí, de repente, o artifício mais legal seria colocar na porta do armário. Ou pendurado, que eu não curto muito, né? Que é tipo com aquele bascula, com um tubo, assim. Eu acho meio esquisito. Parece meio gambiarra, sabe? Enfim. Aí, outras sugestões que eu tenho pra dar é sempre pensar que existe a portas, né? Os espaços aqui, nesse caso, é uma suíte, então tem uma porta aqui, tem outra porta ali. Então, eu tenho que pensar qual que é o maior espaço que eu vou ter pra colocar o armário ou se eu quero duas camas. Então, nesse caso, a gente queria duas camas, então eu peguei a parede maior para posicionar elas. E deixei a segunda maior para o armário. Agora, se fosse uma cama só, de repente, valeria a pena você inverter e colocar o armário nessa parede aqui e deixar a cama mais para lá. São possibilidades que a gente tem que considerar. Então, eu acho que a prioridade é entender qual o tamanho do quarto e quantas camas você quer colocar nele, e definir e setorizar aonde vai ser o armário e aonde vai ser as camas. E aí fazer o jogo entre as distâncias, enfim, e posicioná-las direitinho. Eu vou colocar aí no vídeo algumas imagens de outros projetos que a gente fez, inclusive para esse prédio, de quartos com posições diferentes e alguns com modelos só diferentes para vocês verem e vocês me darem a opinião de vocês para saber qual que vocês gostaram mais. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Bom, hoje a dica é sobre roupa de cama. É uma coisa que eu amo de paixão. Eu costumo desenhar as roupas de cama, essa daqui foi eu que desenhei. Então tem alguns detalhes bem legais que eu quis. Como volto a dizer, é um apartamento decorado, não tem uma característica específica de nenhum morador. Então eu deixo normalmente ele com cores mais neutras que tendem a agradar a maioria das pessoas. Então aqui eu trabalhei um quarto que funciona bem tanto quanto para homem quanto para mulher, e eu usei as cores azul e o creme, né?
Então, assim, eu fiz esse desenho que é um bordado, eu fiz invertido aqui e coloquei estampado, uma estampa diferente em cada lugar. Porque aqui eu tô com um plano extremamente neutro. Nenhum papel de parede aqui é um papel de parede super geométrico, mas ele é muito delicado, ele não tem milhões de cores. Então eu gosto dessa mistura de geometria, contanto que elas tenham a mesma cor, e assim a gente vai intercalando. Então eu gosto de trabalhar com um estampado, um liso, aí tem um outro liso e um outro estampado. Então a peseira eu acho que dá um charme todo especial para a cama, e ela às vezes pode ser de tricô. Nesse caso, ela é um tecido que lembra um tricô e fica super legal, fica bem rico. E acho que é isso, pensar, se o quarto é muito neutro, você pode dar uma caprichada e misturar estampas diferentes. Agora, se de repente o quarto já tem uma coisa mais impactante, aí você pode trabalhar com uma estampa só, que coordene com o papel no caso, e deixar o resto mais neutro com apenas uma cor, enfim, para deixar ele mais vivo, né? Porque roupa de cama, a gente tem que pensar que às vezes a gente vai trocar também, então não é só uma pro quarto só, né? Então acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado também da dica de hoje.